Olá, aluno do curso ênfase, seja bem-vindo a uma aula de linguagem. Eu sou o professor Tiago e hoje o assunto é dissertação argumentativa. É a redação, muito bem. Vamos perder o nosso medo de escrever tranquilão, ó, sossegado, porque você já sabe, só basta aí despertar esse escritor que tem dentro de você. Então é o seguinte, bom, para começar, dissertação argumentativa. Então você vai dissertar, que significa escrever sobre algo, e a parte argumentativa significa que você vai convencer alguém do seu ponto de vista, ou seja, você vai usar argumentos, usar estratégias de convencimento, beleza? Bom, para a gente começar, vamos olhar ali, ó, em rosa, terceira pessoa. O que significa isso? Significa que durante o texto você vai escrevê-lo usando a terceira pessoa. Para a gente entender, a gente tem que lembrar um pouquinho da tia lá do Fundamental 1. Lembra disso aqui, ó? Eu, tu, ele. Nossa, e agora? Acabou o quadro. Muita gente, as professoras colocavam tudo aqui embaixo. Eu, tu, ele, nós, vós, ia colocando ali. E por mais simples que pareça, e eu era uma das pessoas meio surtadinhas assim, não entendia direito o que estava acontecendo. Né? Por que chama a primeira, segunda, terceira pessoa e continuava lá embaixo? Porque não é a quarta, a quinta e a sexta. Né? Olha só. Olha como a gente enxerga melhor escrevendo ao lado. Tá? Então, quando eu falo primeira pessoa, eu estou me referindo a tudo isso aqui, ó, a eu e o nós. Quando eu falo terceira pessoa, é ele ou eles. Beleza? Então, escrever o texto em primeira pessoa significa que você vai escrever sempre sobre o outro. Você nunca vai se mostrar. Apesar de ser um texto argumentativo, um texto de opinião, você não precisa colocar a sua cara no texto. Como assim? Não use frases do tipo, acredito que o país precisa mudar. Você não precisa acredito para dar a sua opinião. Você coloca lá. Dessa forma, é preciso que o país mude. Ou é preciso uma mudança no país. Pronto. Você não precisa colocar a sua cara no acredito. Ok? Então, você vai gravar isso aqui, ó. Nunca usar essa primeira pessoa. Ó. Primeira pessoa, não use. Não use. Por exemplo, em minha opinião, nada de usar um minha, tá? Creio que. Quem creio? Quem creio? Eu creio. Então, não uso creio. Uma vez eu falei, gente, não use o creio, hein? Não use o creio. A pessoa foi lá e colocou acredito. Então, mesma coisa, tá? Então, não use o acredito. E se você não pode usar esse eu, que seria aqui, ó, singular, significa que você não pode usar, então, aqui, ó, o nós. Então, se você coloca lá, precisamos mudar nosso país. Quem precisamos? Esse amos significa nós. Nós precisamos. Então, você não vai usar essa primeira pessoa nessa redação ou dissertação argumentativa. Tranquilo? Bom, as partes do texto. A dissertação é composta por 3 partes: introdução, desenvolvimento e conclusão. E aí nós temos que dividir em parágrafo. O que é parágrafo? Parágrafo é quando eu começo com um recuo. Lembra que às vezes a tia falava, vamos começar? Dá 2 dedos da linha e começa. Professor, precisa dar 2 dedos? Gente, cada um é que sabe. Não posso falar 2 dedos, aí o cara tem uma raquete aqui na mão, fica metade da linha já. Então você tem que usar o bom senso, tá? Agora, às vezes mulheres, se for querer medir com o dedo, fica aquele negocinho pequenininho. Então use o bom senso. Toda vez que eu colocar parágrafo, significa que você vai dar um recuo, beleza? Igual aqui, ó, dissertação, eu dei um espaço. Bom, a introdução você vai fazer no primeiro parágrafo. Um parágrafo é suficiente para fazer a introdução, nada mais. O desenvolvimento, você vai gastar 2 parágrafos. Então, vai ser o segundo e o terceiro. E a conclusão, o 4º parágrafo. Só. Bom, a introdução é o cartão de visita. Né? Vai apresentar o tema para a gente. O desenvolvimento, o segundo e o terceiro parágrafo, o que eles vão trazer? Eles vão trazer a argumentação. Então, é no segundo e no terceiro que você realmente vai dar motivos para o leitor acreditar em você. E o 4º parágrafo vai apresentar a solução. Ok? Então vamos começar hoje. Hoje você vai aprender aqui, nesse vídeo,
a introdução. Vamos lá. Olha aí, dá um pause nessa tela que está aí para você e grave essas 3 partes da introdução, que é o primeiro parágrafo. Para fazer o primeiro parágrafo, você vai prestar atenção em 3 pontos. Primeiro, justificar o tema. Segundo momento, falar o tema. Terceiro, dar pistas. Veja, olha aqui, ó, eu tenho 3 coisas para fazer. Um grande erro da galera que faz a introdução é fazer o primeiro parágrafo e usar um ponto final só. Tá? A pessoa vai lá, começa aqui o parágrafo. Começa lá e faz lá, 1, 2, 3, 4, 5 linhas. A pessoa faz 5 linhas e utiliza apenas um ponto final. Tem a zica aí. Gente, imagina, uma frase com 5 linhas, uma frase ficou muito gigantesca. Ficou gigantesca demais. Então você tem que usar mais pontos finais aqui no meio. E, aprendendo aqui com o Tiago, ó, você vai ver que é facinho. É só você organizar dessa forma. Então vamos lá. Vamos começar. O tema nosso será redução da maioridade penal. Reduzo de 18 para 16? Sim ou não? Sim ou não? Bom, antes de começar o texto, eu preciso fazer o quê? Justificar o tema. Leia devagarinho aí na tela para você. Ó. Pergunte para você mesmo por que esse tema. Muita gente fala assim, professor, só começa comigo que depois eu embalo. É o aluno embalado. Né? Começa que depois eu embalo. Parece que o professor dá um empurrão no carrinho, né? Ou aquele que você coloca papelão, o aluno vai embora. Mas, gente, você precisa aprender a escrever sozinho. Então você já sabe. Pergunta para você mesmo o tema que você vai achar a primeira frase do seu texto. Olha que mágico isso. Vamos lá. Pense comigo em casa. Somos uma só cabeça. Somos uma só cabeça agora. Por que esse tema? Por que estão discutindo redução da maioridade penal no Brasil? Por que querem tirar de 18 e querem colocar para 16 anos? Pensa aí. Você deve ter imaginado assim. Bom, porque tem menor cometendo crime. Se não tivesse menor cometendo crime, precisava reduzir? Não, ia continuar 18 anos. Então, por que esse tema? Porque tem menor cometendo crime. E aí, eu digo mais. Tem menor cometendo crime, mas está acontecendo alguma coisa? Não, né? Você falou não aí. Então, não está acontecendo nada com eles. Então, a primeira frase sua será essa aqui. É cada vez mais comum, no Brasil, jovens menores de idade cometerem crimes e ficarem impunes. Pronto. Então, por que esse tema? Porque tem jovem aqui no Brasil cometendo crimes e não está acontecendo absolutamente nada. A partir disso que nós conversamos do porquê esse tema, você elaborou facilmente a primeira frase. Em casa, é legal vocês pegarem isso aqui e começarem a treinar, escrever de vários jeitos. Você pode escrever assim, ó. No Brasil, menores de idade cometem crimes e não são presos. Acabou. Já fez a primeira frase. Então não precisa ser exatamente isso aqui. Ah, professor, não ia se lembrar essa palavra impunes. Não são presos. Acabou. Escreva assim, ó, feijão com arroz, tá beleza. Justifiquei o tema. Olha lá, ó. Cada vez mais comum no Brasil, jovens menores de idade cometerem crimes e ficarem impunes. Segundo passo. Falar o tema. Veja que nessa frase eu nem toquei no assunto de redução da maioridade penal. Olha como fica a minha segunda frase. Eu vou falar de redução agora. Por isso, está em discussão a lei que tem como objetivo reduzir a idade penal de 18 para 16 anos. Olha que maravilha. Aí eu falei o tema. Por que na tela eu coloquei em vermelho esse por isso? Esse por isso chama-se elemento de coesão. Aí, professor, mas estava gostoso, hein? Até começar a falar umas palavras estranhas. Coesão, gente, significa ligação. Eu vou ler rapidamente para vocês sem a palavra vermelha. Acompanhe na tela aí e leia aí também sem a palavra vermelha. Olha como fica estranho. É cada vez mais comum no Brasil jovens menores de idade cometerem crimes e ficarem impunes. Está em discussão a lei que tem como objetivo reduzir a idade penal de 18 para 16 anos. Fica estranho. Agora olhe por isso. Jovens menores de idade cometerem crimes e ficarem impunes. Por isso, está em discussão a lei. Olha a diferença. O isso, ele retomou, ou seja, por cometerem crimes e por ficarem impunes, vai lá para frente. Então, está tendo a discussão sobre a lei. Beleza? E o último pedaço é dar pistas. É dar pistas se você, durante o texto, vai ser a favor da redução ou se durante o texto você vai ser contra a redução. O que isso quer dizer? Significa que, até aqui, tanto eu, por exemplo, eu faz de conta que eu sou contra a redução, e você em casa faz de conta que você é a favor. Nós dois
poderíamos escrever o mesmo texto. O que muda é a partir de agora. Tá? Olha lá. No entanto, os defensores dessa lei devem, primeiro, investigar quais motivos levam tantos menores ao mundo do crime. Opa, então eu estou sendo contra a redução. O que eu quis dizer? Que antes de, vamos reduzir a pena assim, essas pessoas devem pensar, será que esse menor, ele tem uma família que o acompanha? Será que esse menor nunca aconteceu nada em sua infância que causou um trauma e ele cresceu aí, já que ele estava em formação, né? A criança não está em formação, e ele cresceu, ele teve essa formação então violenta? Será que esse menor tem uma escola de qualidade ou uma escola que tem muita aula vaga e ele fica ocioso o tempo aí, andando por aí, tendo más companhias? Vale a nossa reflexão e isso vai aparecer lá no meio do texto, ok? Agora aqui, ó, eu troquei. Eu vou mostrar que só mudei o pedacinho final, sendo a favor da redução. Tem que reduzir mesmo. Olha como fica. Vou começar da parte azul. Por isso, está em discussão a lei, que tem como objetivo reduzir a idade penal de 18 para 16 anos. Portanto, caso a lei seja aprovada, haverá, possivelmente, a diminuição no índice de crimes. Opa! Aí eu já joguei o portanto empurrou minha ideia lá para frente. Caso a lei seja aprovada, haverá possivelmente. Por que eu usei o possivelmente? Porque a lei ainda não entrou em vigor, não foi aprovada totalmente. Então, eu não sei se isso vai adiantar ou não vai. Possivelmente, então, a diminuição do índice de crimes irá, então, reduzir e cair. Beleza, gente? Assista o vídeo quantas vezes precisar, dê pausa e marque. Veja que qualquer uma das duas introduções, eu tenho 3 partes coloridas certinhas, ou seja, vários pontos finais. E as palavras em vermelho, então, elas estão dando ligação ao meu texto. É isso aí. Faça os exercícios e acesse o material complementar para intensificar mais o seu estudo e compreensão desse tipo de texto. Beijos e abraços. Eu sou o professor Tiago e esse é o nosso curso ENFA. Até mais.